filmes e séries das últimas semanas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu vou contar pra vocês o que eu andei assistindo, filmes e séries na Amazon Prime e na Netflix. Antes de começar a falar, comentar o que eu assisti, gostaria de pedir a você para que se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e que curta esse vídeo se você gosta deste tema. Quero começar agradecendo vocês, porque no último vídeo que eu fiz sobre esse tema, né, os filmes e séries, eu tinha falado a vocês que eu já estava um pouco cansada daquelas séries, filmes, enfim, produção americana, porque era tudo muito previsível. Aí eu pedi sugestão de vocês e muita gente contribuiu, muita gente me indicou muita coisa. Não consegui ver tudo ainda, mas já estão na minha wishlist. Dessa vez eu dei prioridade a ver os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Então aí é claro, tem bastante coisa americana, já que o critério é Oscar. Então bora lá, comentando primeiro o que eu vi na Netflix. Vi 3 séries na Netflix e alguns filmes, né, por conta do Oscar. Então, eu vou começar pelas séries. Eu vi uma série italiana chamada Suburra. É uma série com 3 temporadas, 24 episódios. É uma série sobre máfia. Séries, uma daquelas produções que se faz a gente até desanimar, sabe? Como a política tá tudo dominado, né? Porque ali a gente tá falando de esquemas que envolvem polícia, os políticos, os traficantes em si, pessoas comuns da sociedade civil e o Vaticano, inclusive. Então, você pensa, sobrou quem? E aí, como ali ninguém presta, todo mundo ali no mesmo balaio, você acaba torcendo, né, para traficante e tal, você acaba se envolvendo emocionalmente, você se aproxima emocionalmente das vulnerabilidades, né, porque não tem muito glamour, né? São pessoas com os mesmos padecimentos que a gente, né? Só que agindo ali, atuando na contravenção. E essa série, ela é muito boa, ela tem um ritmo muito bom, você fica preso a ela, mesmo desde o primeiro episódio, talvez assim, nas primeiras cenas você já começa a perceber que tá tudo dominado. Mesmo assim, durante as 3 temporadas, todos os episódios, você ainda se surpreende com as relações, as associações dos atores ali, das pessoas envolvidas. Você se espanta quando um tá de conluio com o outro, quando um vira o jogo, quando as traições, as coisas todas, sabe? É uma série muito boa. A outra série que eu vi, eu já tinha visto as 2 primeiras temporadas e agora lançaram a terceira, que foi uma surpresa, eu não sabia que teria uma terceira, é Shitzel, que é uma série de Israel sobre uma comunidade super ortodoxa, né? Comunidade de judeus. É uma série bem tranquila, assim, em termos de ritmo. Um ritmo de novela. Então, assim, não tem tantos acontecimentos dinâmicos. Tem a atriz daquela minissérie ótima, Nada Ortodoxa. Aqui a gente tem o drama de uma família, os Shitzel, né, o pai viúvo, aí tem o Kiva, que é o irmão mais novo, que desde o começo quer se casar e tal, mas quer se casar por amor, e aí causa uma confusão danada. Aquelas várias nuances ali envolvendo a vida de cada um e tal, e é muito interessante, embora o ritmo seja, né, diferente dessas séries muito tumultuadas, é uma série muito boa pra gente conhecer um pouco da cultura dos judeus ortodoxos. A outra série, uma comédia, essa série americana, é Modern Family. É uma série super premiada e é uma série que tá aí desde... Terminou agora, acho que em 2020, não vai ter mais temporadas, mas é uma série de 11 temporadas que foi iniciada em 2009. Terminou agora, acho que 2020. É uma série muito engraçada e tem um tempo de humor muito bom, assim. Os perfis também muito legais. Tem os perfis bem estereotipados na série, né? A gente não dá pra negar isso. Mas, por outro lado, tem as personagens, assim, que são muito, muito engraçadas. As tiradas de todos eles, assim, bem legal. É uma série que eu recomendo. São 11 temporadas, 250 episódios, mas os episódios são curtos, assim, 20 e poucos minutos cada um. Você vai vendo aos poucos, você se diverte muito, é muito bom. Agora os filmes, né? Quase todos aqui concorrendo ao Oscar. Eu assisti Relatos do Mundo, que é aquele filme com Tom Hanks, que é lá um ex-oficial lá da Guerra Civil Americana, né? A gente tá falando aqui, acho que do começo do século XX. E ele vai relatando,
povoado e povoado, relatando as notícias do mundo. Por meio do quê? Lendo jornais, né? Ele encontra uma garota, ela é loira, ela foi criada por índios, e a tribo ali, onde ela estava morando, né, com os índios, essa tribo foi atacada. Então ela era sobrevivente. Ele encontrou ela no meio da estrada, né, quando estava indo de um lugar para outro. E a garota se entendia como índia. Então, assim, ela foi raptada. Parece que esses lances aconteciam mesmo nos Estados Unidos. Então, ela foi criada por uma tribo numa situação de rapto e tal, alguma coisa assim. E agora a tribo, sei lá, dizimada ali, pelo menos a família dela, ele encontra com ela e aí, sem querer, mas também sem conseguir se desvencilhar, ele acaba ficando com a tutela da moça, incumbido dela, né, da garota, para levá-la a alguns parentes distantes. E aí, nessa travessia que tudo acontece. A gente sabe o que vai acontecer nessa história. É uma história como várias outras que a gente já viu. Eu tenho certeza que cada um tem várias referências de histórias parecidas. A gente já sabe o que vai acontecer, mas ela é uma história agradável. Tem a figura do Tom Hanks também, que a gente costuma gostar e tal, né? A atuação da menina é boa, tem umas passagens bonitas, poéticas. A Voz Suprema do Blues é aquele filme com a Viola Davis. Ela é cantora e tem sua banda, e aí estão gravando um disco. O conflito se dá com um dos músicos da banda que quer uma carreira solo. É um filme que não me prendeu muito. Eu achei que faltou alguma delicadeza em algumas passagens, porque a gente está falando de uma situação que os personagens lidam com a realidade bem dura, assim. A gente está falando de uma comunidade negra, que a gente sabe todos os preconceitos que sofre e tal. A gente está falando de personagens que ninguém, assim, é lá muito simpático. O telespectador acaba lidando com a parte ruim das personagens. Por mais que no todo a pessoa não seja mau caráter, mas o que aparece a maior parte do tempo é a parte desagradável de cada um. Então, mesmo da personagem lá interpretada pela Viola Davis, ela é uma mulher dura, que não se deixa enganar, ela tem que se impor ali naquele meio, tendo cuidado para não ser explorada pelos brancos da indústria da música. E aí, conflitos desse cara aí que quer se sobrepor, quer se destacar e dá muita confusão. Enfim, é um filme que tem uma carga muito mais pesada do que deveria ter, porque não trata de temas tão pesados assim, mas faltou suavidade ali para ficar mais palatável. O Tigre Branco, aquele filme indiano. Aqui é a história de um rapaz muito pobre, né? Família pobre. E ele decide trabalhar para os ricos lá, de uma família, ser motorista deles. Ele primeiro toma a decisão, depois vai aprender a dirigir e tal, e faz de tudo para ser contratado, é contratado. Ele acaba sendo motorista do jovem, né, do patriarca da família. Ele é casado, e tanto ele quanto a esposa viveram nos Estados Unidos, então tem uma percepção mais ocidental de várias coisas, então eles são mais modernos. E eles parecem bem simpáticos, né? Muitas vezes brinca, como se não fosse uma relação de patrão-empregado. A esposa dele também é toda condoída com a condição, com a causa dos mais pobres, né? Bem sensibilizada por essa questão de justiça social. Esse relacionamento todo, assim, parece dado às mil maravilhas, né? Nem parece ser uma relação de patrão-empregado. É colocado à prova quando acontece um incidente lá e as coisas mudam de figura. De repente, o motorista, que era tratado com muita consideração, ele acaba tendo que assumir a responsabilidade por um ato lá que não é legal, tal, e a partir daí ele começa a ficar indignado com a sua posição ali, com o tratamento que recebe, e aí toma suas providências para essa realidade mudar. É um filme muito bom, acho que ele está concorrendo ao Oscar de filme estrangeiro, né? Melhor filme estrangeiro, então vale a pena. Se você gostou de Parasita, se você gostou de Bacurau, se você gostou de Coringa, né? O Joker, se você gostou de Que Horas Ela Volta, você vai gostar desse. Outro filme que eu vi é Filhos de Istambul. É um filme bonito e muito triste. A gente está tratando aqui da realidade na Turquia, né? Como o próprio nome já indica. É um morador de rua que cresceu, né, ali numa comunidade de pessoas que moram na rua, que se ajudam e tal. Os colegas também catadores de papel, e de repente, no meio lá do lixo, tem um menino
que foi colocado ali para ser protegido, né, pela mãe, acaba desenvolvendo uma relação muito próxima desse menino, acaba fazendo tudo por ele e tal. O filme é bem bacana, é bonito, a gente fica muito sensibilizado e tal, mas eu fui assistindo, fui ficando bem incomodada com uma questão, eu achei muito exagerada essa relação, essa adoração, essa devoção dele pelo garoto. Eu falei, tudo bem gostar, querer cuidar e tal. E isso começou a incomodar, embora eu estivesse gostando. Até que, com o desfecho do filme, fica claro, evidente, né? Essa situação que estava me incomodando fica explicitada, o porquê ele estava agindo daquela forma. E aí, voltando para a questão do Oscar, uma animação que eu assisti bem curtinha, eu gostei bastante. Se chama Se Algo Acontecer, Eu Te Amo. É o casal lidando com a morte da filha pequena. Então, é de uma poesia, de uma beleza, assim, tocante. É uma animação super curtinha. Um documentário curta que eu vi, eu achei também muito triste, muito bacana, é Uma Canção para Latasha, que também está concorrendo ao Oscar. A história Latasha, uma menina negra no começo da década de 90, que foi assassinada pela dona de uma loja de conveniência, que achou que ela fosse roubar um sonho. É muito comovente, porque a Latasha era uma menina cheia de vida, ela se projetava para o futuro, ela ajudava os colegas e tal, e a gente viu o depoimento de pessoas que também eram crianças como ela, irmãs e tal, que sentem a falta dela até hoje, daquela vivacidade. É uma garota que a gente percebia por tudo que ela tinha feito, deixado escrito, tudo que ela era, que ela seria, assim, uma grande protagonista. Colega, né, conta, a gente está falando de um documentário, que essa dona da loja de conveniência, ela sempre se comportava assim. Ela sempre apontava a arma para os negros que iam comprar lá alguma coisa. Acaba matando a Latasha, falando que ela ia roubar, e a menina estava com dinheiro para pagar. Né? E essa senhora, né, nunca foi presa. Filme também que concorre ao Oscar, ela de melhor atriz, é Piece of Woman. Aqui é a história de uma mãe que perde o filho, né? As cenas iniciais são sobre o parto. Ela tendo o filho em casa, ela perde a criança. A criança não nasce morta, a criança nasce viva, mas morre pouco tempo depois, minutos depois. Então ela chega a abraçar a criança e depois ela morre. O filme gira em torno do quê? Do luto dela, da dificuldade de lidar. A dificuldade que é assim, aparentemente parece uma facilidade lidar com isso, porque ela tá tocando a vida, tá ali chorando, tá tocando a vida, ela até se incomoda com as pessoas tocando no assunto, né, da perda da criança, mas na verdade é um tipo de padecimento, né? É um tipo de padecimento não viver o luto. E aí todos o entorno dela, então, a mãe dela querendo culpar a doula, né, a enfermeira, a parteira, e tem até um processo de culpabilização, né, da parteira, vai ao julgamento e tal. A relação dela com o marido muda totalmente, degringola. A mãe dela é uma criatura que nos irrita, porque está muito interessada em achar um culpado para coisa, em punir a enfermeira. É uma interpretação muito comovente, é uma história muito comovente. Eu nunca vi um filme assim que tratasse desse assunto com tanto pormenor e com delicadeza, né? Que apresenta assim várias formas de luto e de dor em relação à perda de um bebê. Um outro documentário que não está concorrendo ao Oscar, mas é muito bom, chama Educação Americana, Fraude e Privilégio. É sobre um escândalo que aconteceu alguns anos atrás, pessoas, classe alta, pessoas com dinheiro, comprando, né, vagas em faculdades americanas. Porque como funciona a faculdade de educação superior nos Estados Unidos? A educação superior é paga. A pessoa, para entrar na faculdade, tem que ter boas notas e tal, mesmo sendo paga, tem um processo ali bem rigoroso, né? E essas faculdades também funcionam na base, assim, de doação. Então, as famílias doam muito dinheiro para a faculdade, já é a chance do filho entrar na faculdade é maior, né? Por conta dessas coisas todas e tal. E aí, a gente lida com a história de um sujeito que forjava provas, perfis de candidatos que eram esportistas, né? Os esportistas tinham mais chance e tal. Ele arrumava um jeito de conseguir vagas
grandes universidades. Então, ele recebia o dinheiro das famílias para conseguir vagas para os filhos em universidades de destaque. E a gente está falando de famílias ricas, hein? Agora vamos à Amazon Prime. Na Amazon eu vi 3 séries. A primeira série, uma série super curta, de uma temporada, 2 episódios, mas são episódios longos, sobre o Júlio César. Então é a história toda do Júlio César, desde quando ele nem tinha todo o destaque que tinha lá em Roma até o assassinato dele. Então, assim, o envolvimento dele com a Cleópatra, o filho dele com a Cleópatra e tal. Bem bacana. Uma série muito boa, que eu até recomendei no Instagram, é The Americans. Aqui é a história de um casal russo que se faz passar por americanos nos Estados Unidos, ali Washington, Estados Unidos, década de 80. E eles são, na verdade, espiões da KGB. Então, eles são casados, têm 2 filhos, então eles se casaram para o disfarce, tem os 2 filhos. Ela tem 6 temporadas e uns 75 episódios, mais ou menos. Essa série é boa por quê? Porque aqui a gente tem todo o peso de ser espião. Então não tem muito glamour. A gente tá falando de um casal que tá nos Estados Unidos por uns 20 anos vivendo um personagem. Pensa que quer viver personagem por 20 anos. Eles se constituem família. Ele é apaixonado por ela. Ele quer, assim, largar tudo e viver uma vida, comum como americano. E ela não, ela é mais fiel ao partido, ela é mais durona, ela é mais fiel ao regime soviético. O relacionamento deles é sempre colocado em xeque, né? É de verdade ou de mentira? Eles se gostam de verdade, mas por conta do ofício eles têm que se envolver com outras pessoas. Ele acaba se casando com uma outra pessoa, né, num disfarce. Eles têm vários disfarces, tanto ela quanto ele. Às vezes eles atuam juntos, às vezes separados. E por conta disso, a gente acaba tendo várias histórias paralelas. Pensem no preço que eles têm que pagar por desempenhar esse papel. A solidão de ser o espião, você nunca pode revelar a identidade, os filhos acabam sendo envolvidos nisso, a relação com a família é de verdade ou não é? Isso a gente não costuma ver numa mesma série, numa mesma produção, tanta ação e tanto peso dramático. É uma série muito boa, recomendo. Z, O Começo de Tudo. É uma série, uma temporada, 10 episódios. Os episódios também não são muito longos. É a história da Zelda Scott Fitzgerald. Começa desde um pouco antes de ela conhecer o Fitzgerald, conhece, casa e tal. Pode ser que tenha continuação ou não, porque aqui fala o começo de tudo, de repente a série é só o começo, né? A série, essa temporada termina antes de eles irem para Paris, né? A gente sabe que eles foram para Paris, Geração Perdida. Ele nem escreveu o Grande Gatsby ainda, né? Que é a obra famosa dele. Esse vídeo já está longuíssimo, mas vamos aos filmes que eu vi na Amazon. Eu vi um filme que concorre ao Oscar, O Som do Silêncio. Que filme bom! Aqui a gente tem um rapaz que ele é baterista de uma bandinha ali de heavy metal e tal, e ele começa a perder a audição. Ele perde, ele começa a ficar desesperado, aí ele tem que se tratar. Ele vai para uma comunidade, né, de pessoas com deficiência auditiva, para conseguir lidar com a sua própria condição. Ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de fazer um implante. Só que esse implante, esse tratamento é muito caro, né? Que fazer uma cirurgia na cabeça. O filme é feito com a sensibilidade ímpar. O grande lance do filme é a edição de som, que faz com que o telespectador tenha dificuldade de audição que o personagem tem. Então, às vezes a gente ouve, normalmente, como os outros ali envolvidos sem dificuldade de audição, ouve, e às vezes a gente ouve como ele está ouvindo. Então, a edição de som é muito sensível. Coloca a gente na pele da personagem. Então, é aquele recurso que alguns livros usam. Então, a angústia de Graciliano Ramos, que a gente sente a angústia do personagem. É usar uma linguagem, seja literária, no caso dos livros, seja cinematográfica, para colocar o espectador, o leitor, no caso dos livros, o espectador, no caso dos filmes, colocar o espectador na pele
da personagem. Isso é muito legal. E o filme é bom não só por isso, não só por conta dessa edição, mas tratar esse tema da forma como tratou também é o grande lance. Como as coisas acontecem, as fases emocionais do personagem principal que passa por esse problema. E a questão, assim, do tratamento. Como eu faço para levar uma vida normal sem me considerar um deficiente, né? Faço transplante, não. Então, essa questão é posta e é posta com muita sensibilidade. Um outro documentário que eu assisti que está concorrendo ao Oscar é Time. Aqui é a história de uma mulher que, por 20 anos, tenta libertar o marido que foi preso por assalto ao banco, né? Os dois participaram de assalto ao banco. E ela tem gravações durante esses 20 anos. Então, assim, quando foi presa, ela estava grávida de gêmeos, ela tem 6 filhos. E aí, durante esses 20 anos, ela foi gravando as tentativas, a visita na cadeia, os filhos crescendo, fala dela na igreja e tal. E o que eu achei bacana? É bacana ela ter, por 20 anos, gravado episódios. Outra coisa que chama bastante atenção, a emoção dos encontros. Então, os encontros dos filhos em fases diferentes com o pai na cadeia, ou dela com o marido, outros parentes com o marido. Então, assim, sem fazer julgamento moral de merece estar preso, que é bandido. Não, a gente está falando de relações humanas, né? Assim, ele, tudo bem, cometeu uma contravenção, paga por isso, mas os filhos não tem nada a ver com isso. Para os filhos, ele é apenas o pai. Tem esses encontros emocionantes. Então, assim, tem uma sensibilidade, uma beleza aí nesses encontros que eu acho que vale a pena. Um filme que concorreu ao Oscar aí há algum tempo, mas assim, sabe aquele filme que passa, você tem vontade de ver e nunca vê, e depois, quando vai se dar conta, já passaram, sei lá, quase 10 anos você não viu o filme? Preciosa. Que filme pesado, minha Nossa Senhora, eu, assim, por várias vezes fiquei com nó na garganta. É a história de uma adolescente de 16 anos, negra, gorda, vive num ambiente, assim, totalmente doente. A mãe super violenta, super agressiva, que a explora, e o pai a estupra sistematicamente. Então, assim, quando começa o filme, ela já teve uma filha do pai. Essa filha mora com a avó. Essa filha tem deficiência, né? Ela é filha e neta, né? Do mesmo homem ao mesmo tempo. A mãe sabe dessa relação, explora a filha, fica com todo o dinheiro da assistência social, né? Por conta da menina, que recebe da assistência social. Pô, e aí, se você pensa, é desgraça demais para uma pessoa só? Não, tem mais. Um outro filme que é também pesado, menos pesado que esse, mas é bonito também, é o Cafarnaum, que é um filme libanês, concorreu ao Oscar também, não faz muito tempo, como filme estrangeiro. Ele é um filme de uma diretora que eu gosto muito, que é a Nadine Labak. Eu não sabia que esse filme era dela. Eu procuro assistir os filmes dela, porque ela dirige, ela trata os temas com muita sensibilidade. Aqui é a história de um garoto de 12 anos, muito pobre. Então, assim, ele é o mais velho de uma família lá com muitos filhos, ele tem que cuidar dos irmãos. Aí o que acontece nessas famílias assim muito pobres, os mais velhos acabam amadurecendo muito rapidamente, porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos irmãos e tal. É uma pobreza danada. O filme começa com ele preso, esse garoto de 12 anos preso, e ele leva os pais ao tribunal. Por quê? Porque ele quer processar os pais por tê-lo posto no mundo. Então, ele quer processar os pais porque a vida dele é um lixo. Uma criança com 12 anos ter essa percepção, para vocês verem como amadurece, né? Uma criança que sofre muito, amadurece muito rapidamente. Certo? Então é isso, falei demais, vi bastante coisa. Se vocês quiserem me dar mais sugestões também de coisa boa, produção que não seja americana, eu vou gostar bastante. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.